Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Observe que promessa maravilhosa. Deus promete dar a gente tudo aquilo que nós pedirmos. Ele sabe aquilo que é bom e nos promete que, se nós soubermos pedir, nós receberemos. Agora, por que será que muita gente não recebe quando pede algo ao Senhor? Por que será que ainda tem muita gente que fala: meu Deus, mas eu tenho pedido tanto, Senhor, mas eu tenho clamado tanto, Senhor, mas eu tenho buscado tanto e ainda não recebi aquilo que eu tenho te pedido? Por que será que muitas pessoas ainda hoje, sabendo que a palavra diz que tudo que pedimos receberemos, ainda não receberam aquilo que pede de Deus? Então hoje nós veremos como pedir. Hoje nós aprenderemos a pedir. Bom, no vídeo de hoje eu decidi separar algumas passagens bíblicas que nos mostram qual o caminho correto para que a gente consiga algo de Deus, para que a gente receba algo que a gente pede para Deus. Assim como o nosso Pai terreno, o Senhor é o nosso Pai celestial. E um pai que é aquilo que é bom para o filho. Um pai não negaria algo para o filho, um pai não enganaria um filho. Mas por que será que tanta gente reclama? Porque pede algo para Deus e não recebe. Vejamos à luz da palavra o que o Senhor nos diz sobre como pedir corretamente. No livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 2, a palavra de Deus diz o seguinte: vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar, a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Então aqui observamos a palavra de Deus falando no livro de Tiago acerca de como nós podemos aprender a pedir bem algo para Deus e o quanto também nós podemos aprender com pessoas que pediram mal algo para Deus. Nós precisamos observar que a palavra nos ensina que nós devemos pedir para Deus com boa intenção em nosso coração. Muitas vezes nós cristãos já passamos por isso, eu já passei principalmente, de olhar para o vizinho que está com aquela música alta, incomodando, e você fala: meu Deus, queima aquele som. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é destruir um bem de alguém. O propósito de Deus é a salvação. Ao invés de pedir para Deus: meu Deus, queima o som do vizinho, eu tenho que pedir: Deus, me usa para levar o evangelho e assim o vizinho ser salvo e mudar de vida e ser transformado. Então muitas vezes nós queremos algo, mas nós pedimos a Deus de forma errada. Muitas vezes nós buscamos o caminho errado e não o caminho correto, que é a doce e agradável vontade de Deus. Então, se nós queremos pedir algo para Deus, nós temos que primeiro pensar: meu Deus, qual a intenção do meu coração com esse pedido? Meu Deus, qual é o meu desejo? Qual o desejo que está por trás desse pedido? O que eu quero fazer com isso que eu tenho te pedido? Sabe, às vezes a gente pede: meu Deus, eu queria tanto ter, um carro. Pai, eu queria muito um carro. E aí, já vi casos de pessoas que Deus deu o carro. E aí a pessoa, para dar uma carona, cobrava dos irmãos. Então, faz sentido eu pedir para Deus algo? Meu Deus, eu quero algo que sirva só para mim mesmo? Deus não é egoísta e Ele não quer filhos egoístas. Deus quer algo que sirva ao propósito dEle, ao propósito de salvação, que sirva para a honra e glória e louvor do nome de Deus. Então, se você pede: meu Deus, eu quero uma casa, meu Deus, eu quero uma casa para a honra e glória do teu nome, e essa casa eu usarei para receber meus irmãos, essa casa eu usarei para abençoar vidas, essa casa eu usarei para o teu louvor. Assim seja também um carro: meu Deus, eu quero um carro, mas eu quero um carro para poder ir para a tua casa, poder levar meus irmãos, poder servir a ti melhor. Pai, eu quero, uma moto. Não, eu quero uma moto porque ela vai poder me levar mais longe para eu pregar o evangelho. Tudo aquilo que nós pedimos para Deus deve ter uma intenção e uma motivação que glorifique o nome do Senhor. E é por isso que muitas pessoas se frustram, porque elas querem pedir algo para Deus, mas a intenção é servir a elas mesmas. E a palavra de Deus nos ensina a servir uns aos outros e não a servirmos a nós mesmos. Deus não está aqui apenas para servir a mim e eu ficar simplesmente plenamente satisfeito, estou alegre, santo, salvo, perfeito e não preciso de mais nada. Deus nos dá as coisas para que a gente leve outras pessoas a alcançarem a salvação. Agora veja bem, não adianta a gente falar: meu Deus, me dá isso porque eu quero ajudar. Meu Deus, me dá isso porque eu quero servir.
E se o nosso coração estiver dizendo totalmente o contrário, se em nosso interior nós estivermos com um sentimento contrário àquilo que a gente tem professado com a boca. Observe outra passagem bíblica que vai falar sobre algo semelhante a isso. A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 6. Jesus respondeu: Hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Observe o seguinte: o povo professava algo com a boca, mas o seu coração dizia o contrário. Deus é aquele que sonda corações, ele sabe qual é a nossa real intenção. Então, se você vai pedir algo para Deus, não tente enganar Deus falando palavras bonitas ou falando que você quer algo para o bem maior, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a vontade de Deus seja realizada, se no seu coração você tem uma intenção contrária a isso. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Isso também é o motivo de muitas pessoas se frustrarem, porque elas às vezes pedem algo para Deus, dizem que é com boa intenção, e Deus conhece os seus corações e por isso não lhes dá. E aí elas ficam frustradas porque elas criam nelas mesmas, às vezes elas alimentam a mentira interior de que elas queriam para um bem, sendo que lá no fundo elas sabem que elas queriam simplesmente para satisfação própria ou para satisfazer seu ego, suas vontades ou seus desejos. E assim Deus não responde às suas orações. Agora, Mateus, qual o melhor exemplo bíblico de um pedido correto, de um pedido que deu certo, de um pedido de alguém que tinha boa intenção em seu coração? Veremos agora o que a palavra de Deus nos fala no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, a respeito do pedido de Salomão a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostrastes um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai. Já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Observe que a intenção de Salomão não era que ele fosse o homem mais inteligente ou mais sábio da terra. A intenção de Salomão também não era ser o homem mais rico de seu tempo, nem o rei mais rico da história de Israel. A intenção de Salomão era conseguir governar o povo de Deus que era tão numeroso. Não era nenhuma responsabilidade simples, nem algo que o homem poderia fazer por sua própria capacidade. Então Salomão pediu sabedoria a Deus para fazer um trabalho que agradaria ao próprio Deus, que era o trabalho de cuidar do povo de Deus. Observe que não era algo para si, não era um pedido egoísta, não era um pedido que vinha ao próprio serviço, mas ao serviço de Deus. Olha como é sábio Salomão antes mesmo de ter pedido a sabedoria a Deus. Ele buscava fazer algo que glorificasse e engrandecesse o nome do Senhor. E prontamente Deus lhe deu sabedoria. Sabedoria como ninguém antes tinha tido e como ninguém teve depois, exceto Jesus. Então perceba que Deus ouviu a oração de Salomão e respondeu com o que ele precisava, dando até mais do que ele tinha pedido. Deus fez Salomão o homem mais sábio da terra. Deus fez Salomão o rei mais rico da história do povo hebreu. Nunca houve um rei depois de Salomão, nem antes, que tenha sido tão próspero, que tenha tido tanto. E esse inicialmente nem era o pedido de Salomão, mas Deus viu a sinceridade no seu coração. Que nós possamos ser como Salomão, que nós tenhamos um coração puro e reto diante de Deus, que nós saibamos pedir coisas que louvem e adorem o nome do Senhor, coisas que sejam úteis para o reino de Deus. E se nós precisamos de algo, que nós saibamos pedir isso de forma que o nome de Deus seja glorificado, que seja algo que seja retribuído em glória a Deus, que seja retribuído em louvor ao nome do Senhor. E essa é a palavra de Deus para você hoje, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa aprender com os exemplos bíblicos como pedir para Deus, como chegar ao coração do Pai e lhe pedir algo e assim obter resposta de Deus. Que todos nós aprendamos a pedir ao Senhor.